É um prazer, como eu falei no domingo passado, de fato, vê-los aqui, né? Ver gente. E é uma satisfação muito grande. Eu me chamo Raimundo Montenegro, sou o pastor que tem estado com vocês aqui nessas manhãs de domingo, por ocasião do estudo. Hoje, nós, pela graça do Senhor, como havíamos anunciado no domingo passado, vamos começar mais um bloco de estudo desta classe, que tem como tema geral a apologética, a defesa da fé. As minhas contribuições têm sido um pouco mais específicas, dirigidas à defesa, tenho chamado de apologética missional, ou seja, a defesa da fé numa perspectiva de serviço, enxergando o outro que precisa ouvir esta fé. E, nesse sentido, eu me distancio um pouco da apologética clássica, que o reverendo Marco Antônio está dirigindo, e o reverendo Edson trazendo alguma aplicação mais pastoral. Nós vamos começar o que possivelmente seja o último bloco da minha contribuição aqui, que é precisamente como o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo toca toda a nossa vida e faz parte deste instrumento essencial, na verdade faz parte não, é um instrumento essencial da reconciliação do que Deus está fazendo. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, nós vamos fazer uma leitura dos versículos de 17 a 21. 2 Coríntios 5, versículos de 17 a 21. Peço a sua atenção à leitura bíblica e a tudo mais que nós vamos conversar aqui também. Nós teremos um desafio bem interessante, né, nesse último bloco. Uma vez que nós já trabalhamos aspectos fundamentais nas aulas anteriores, a partir de agora, neste domingo, no próximo não, porque será a comemoração do aniversário da igreja, ainda estou por definir aí com o reverendo Edson como é que a gente vai fazer com relação à escola dominical. Talvez sim, ainda não sei, mas a princípio, hoje e depois a continuação. Vamos ler, 2 Coríntios 5, versículos de 17 a 21. Vamos ler juntos, mesmo assentados? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Guarda estas ideias, nós vamos explorá-las um bocado, bastante, não apenas nesta aula, mas nas seguintes. E de antemão eu gostaria de confessar uma coisa para vocês, né? Apesar de já estar nessa jornada cristã, de profissão de fé, há algumas décadas, no pastorado há 2 décadas, para mim tem sido um tremendo e glorioso desafio, mais recente na minha vida, buscar este exercício de buscar enxergar a realidade, não apenas ao meu redor, mas o próprio ministério cristão pela lógica central do Evangelho. Isso pode parecer estranho para você, mas como assim, né? Você diz que acredita no Evangelho há tanto tempo, é evangélico já há quase 30 anos, né, que professou a fé, e eu digo, pois bem, é isso mesmo, porque nós temos tanto conteúdo que nós podemos nos perder no meio desse conteúdo. E o que eu tenho aprendido pelos livros, pela palavra do Senhor e olhando a necessidade da minha própria vida e das pessoas que estão ao redor, é ter um olhar focado e central no Evangelho. Quem tem me ajudado bastante neste exercício, como instrumento da providência divina, são alguns escritores de teologia reformada, como o Tim Keller e o Paul Tripp, que tem uma abordagem centrada no Evangelho. De antemão, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte:
Embora nós professemos uma fé bíblica conservadora e reformada, muito da nossa compreensão, há uma distinção muito grande entre o que eu entendo conceitualmente, teologicamente, sou capaz de reproduzir, debater, e uma diferença da realidade abrigada profundamente em nosso próprio coração. Como se tivesse um hiato absurdo entre o que eu entendo e aquilo que de fato eu experimento na minha própria vida. Eu vou dar um exemplo que tem a ver com aquilo que a gente vai conversar hoje, que é um dos primeiros pontos básicos da tulípida, os 5 pontos do calvinismo, que é a depravação total. A gente, se é um bom presbiteriano, foi treinado nisso, sabe argumentar sobre isso, mas nós minimizamos demais os efeitos disso na prática, na vida de todos, inclusive na nossa própria. E nos sentimos ofendidos quando olhamos. Vocês vão perceber, a gente vai abordar aqui ao longo do caminho. O Tim Keller, na sua obra A Igreja Centrada, apresenta essa abordagem central do Evangelho e resume um ponto que tem sido recorrente das nossas falas e serão ainda mais as aulas seguintes, que é o seguinte: depois da queda, e aí eu estou costurando um pouco com a minha própria interpretação disso, né? Não estou só cotizando o que ele fala, abrindo aspas, senão fica papagaio, né? Não dá não, aí a gente só decoraria a lição. Depois da queda, um dos efeitos do pecado, vocês sabem disso, foi a alienação do homem de Deus. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós, entre vós e o vosso Deus, e fazendo com que ele não vos ouça a oração. O pecado nos alienou de Deus, o mandato espiritual foi quebrado, nos alienou do próximo, o mandato social foi quebrado, nos alienou da vida como um todo, da relação com o restante da criação, o mandato cultural, e de nós mesmos. E o resultado é que todos nós sentimos os efeitos do pecado, ele é impositivo, as consequências do pecado sobre a criação como um todo nos é sentida, e o ser humano então tenta encontrar-se e encontrar o caminho de construção na vida em um mundo afetado pelo pecado. Naturalmente falando, a humanidade desenvolve 2 caminhos para tentar se recompor. Dizer, ok, eu percebo, olhando para a minha vida e olhando para o mundo, que as coisas não estão encaixadas, elas estão quebradas, elas estão distorcidas, e basicamente a humanidade elaborou 2 caminhos, 2 posturas. 2 posturas que têm uma conotação religiosa, ou seja, uma comunicação de transcendência, de conceituação sobrenatural e uma dimensão ética relacional para o dia a dia também. Esses 2 aspectos estão envolvidos. Preste atenção, se esforce um pouquinho que a gente vai tentar fechar todas as peças aqui, tá bom? Então, existe uma conotação, existe um aspecto desta visão que diz respeito à grande narrativa e interpretação da realidade como um todo, transcendental, e aí está no coração da religião, que é uma explicação universal de quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, dão as explicações últimas para o ser humano. E uma outra de ordem prática ligada ao dia a dia e como nós fazemos as coisas. Isso se desenvolveu basicamente em uma postura, da parte de algumas pessoas, nós podemos chamar de uma postura religiosa, que é o seguinte: a imperfeição, o pecado, o erro, o desvio está presente na vida e em todos, e a maneira que eu tenho de encontrar uma restauração, uma renovação, é me empenhar num exercício, numa postura extremamente determinada, ou autodeterminada aqui, para seguir os cânones sobrenaturais que eu abracei, ou seja, para seguir as doutrinas que eu abracei por diversos motivos, porque veio do meu pai, veio do meu avô, do meu bisavô, por tradição, porque eu estudei um bocado, escolhi essa daqui, porque eu me identifiquei com aquele, porque eu gostei daquilo lá. Essa é a postura religiosa, que é uma postura, preste atenção, autorredentiva pelos caminhos da religião. Então a religião diz, olha, para você se elevar espiritualmente, para você crescer, para você evoluir, para você se expandir, se redimir, se restaurar, você tem que seguir essas regras aqui. Toda religião faz isso, toda religião faz isso. Ensina as pessoas como orar, como ler os textos sagrados, como se reagir com relação ao próximo, à sua divindade, qual o processual, qual o rito,
toda ela vai dizer. E basicamente ela comunica o seguinte: siga esses passos e você se eleva espiritualmente. Alguns vão dizer, é demorado, é difícil, não se preocupa não, se não der conta nessa vida, você vem outra, mas um dia você segue. A outros vão dizer, não, é uma só, mas você tem que ralar para seguir esses caminhos aqui. Essa é a postura religiosa. Ela se baseia em cânones, em absolutos, em realidades que são comunicadas e, portanto, tem uma moral, tem um código de ética. Ela tende a ser moralista e legalista. As coisas são julgadas pela legalidade. Essa postura está em todas. É tanto que um termo chamado fundamentalismo, que originalmente estava ligado a um movimento protestante norte-americano de preservação da conservação de elementos, hoje está emprestado para tudo quanto é religião do mundo. Você não assiste um noticiário, como a gente está ouvindo agora sobre o Talibã voltando lá, sem ouvir o termo fundamentalismo, que nada mais é do que uma interpretação extremamente rígida, rigorosa, moralista, dos passos a serem seguidos para conseguir a elevação espiritual de acordo com os cânones daquela religião. Mas o fundamentalismo se expressa no hinduísmo, no budismo, no cristianismo, não é? Esse é um ponto, ok? Basicamente, a lógica que está por trás é: eu busco a recompensa da lei como resultado do meu esforço. Eu olho para todo esse conjunto de regras, me esforço, e se eu seguir, eu vou ser recompensado com o prêmio. Servo bom e fiel, você cumpriu, toma o presente aqui como resultado e consequência do seu esforço. Há regras claras, portanto, sigamo-las. Este sistema, esta maneira de olhar a vida, é a maneira essencialmente religiosa, que nós poderemos dizer que é definida por um absoluto de fora, outside, algo que está fora, que foi recebido. O segundo caminho vai numa linha aparentemente oposta. Por que aparentemente? Porque também é uma postura autônoma. Ela é aparentemente oposta porque ela se baseia naquela atitude de observar a realidade e dizer: esse mundo é imperfeito, as coisas são imperfeitas, todo o raciocínio que levou o religioso a abraçar a religião também. Nós somos imperfeitos, as pessoas são, nós somos também, há uma série de dificuldades, porém, é impossível você atingir esse aperfeiçoamento pelo seu esforço. Esse nirvana, essa iluminação espiritual, essa santidade é impossível. No final das contas, o que sobra são as pessoas, o que a vida nos oferece no dia a dia, os prazeres, as alegrias que nós experimentamos. Esse negócio de seguir essas regras absolutas, elas são impossíveis. Então, a postura é: sou eu mesmo que vou buscar a minha própria alegria e satisfação na vida. Focado na existência, a Bíblia apresenta essa mentalidade ao dizer: comamos e bebamos porque amanhã morreremos, né? Focado na existência, portanto gera o sistema chamado de existencialismo. Eu busco as satisfações que tem, hedonismo, o prazer que a vida vem a dar, e consequentemente é uma filosofia relativista. Pelo ceticismo dos sistemas estabelecidos, a conclusão deste pensamento é: cada qual constrói a sua maneira, tente ser feliz, cada um por conta própria, no final vem o lucro que cada um pode obter. Qual é a lógica deste tipo de pensamento? Eu busco a recompensa da vida como resultado do meu desejo. Veja que o outro poderia dizer: eu busco a recompensa da lei como resultado do meu esforço. Esse é: eu busco a recompensa da vida como resultado do meu desejo. Há prazeres, é a única coisa que a gente pode tirar de bom no mundo imperfeito, no mundo real. Gozemos-los, aproveitemos-los, afinal de contas a vida é curta. Você consegue perceber que este nos parece ser o sistema mais predominante no mundo contemporâneo ocidental. Mas nós ainda encontramos a outra postura, não é? O Tim Keller nos lembra que, por exemplo, diante do sofrimento, essas duas posturas são clássicas na humanidade. Desde a época passada, os estoicos diziam: olha, a vida é imperfeita, haverá dores, aguenta o tranco, fecha os dentes, engole esse choro e encara a vida. Desapegue, você sofre porque você desapega. Está na raiz do budismo, gente. A gente está falando de estoicismo, que é a filosofia grega, mas a raiz do budismo, que diz: o sofrimento é resultado de um apego a uma ilusão.
O nirvana, a superação espiritual, consiste no desapego. Não é? Como é que a Bíblia apresenta? Bem, apresenta uma outra postura. Hoje nós vamos começar esse último bloco da nossa apologética missional, que é pensar a fé como um instrumento de resgate. Não é o caminho da religião, que está presente em todos eles. Preste atenção, porque curiosamente, neste sentido, o cristianismo bíblico não é religião. Se você pegar a definição técnica de religião, que vem do latim religare, religar, a busca do homem de se reconectar com Deus, o cristianismo não é isso, porque não é, conforme é revelado na Escritura, um projeto de construção de baixo para cima. É um projeto de execução de cima para baixo. É Deus vindo ao encontro do homem. Não é o conjunto de regras que eu me submeto para receber os benefícios, mas é a ação divina de vir resgate. Nós temos trabalhado isso vários aspectos aqui ao longo dos nossos estudos. Então, esse aspecto de que é um terceiro caminho, nós vamos trabalhar isso até o final do curso, tá bom? A gente vai ver a cada domingo aqui um aspecto diferente disso. Esta ideia de que o cristianismo é uma concretização na história de um ato de Deus de reconciliar consigo os pecadores, é que está no ponto central. É uma terceira via, Deus em busca de pecadores. Isso vai se manifestar na nossa ética. Em Mateus 5,9, entre as bem-aventuranças, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, não é? Porque, deixa-me ler aqui para não cometer erro. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E pacificadores nada mais é do que reconciliadores de pessoas. Não é? Então, a lógica da reconciliação afeta as relações pessoais, mas em Lucas capítulo 15, vamos dar uma olhada aí, eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 15, eu não vou ler todo o capítulo, ele é conhecido da maioria de nós, você pode ler depois em casa, eu gostaria de destacar apenas alguns versículos aqui, vamos ler os 3 primeiros, e depois eu vou citar o restante. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. E aí, curiosamente, o texto bíblico nos apresenta 3 parábolas. Por quê? É uma mesma história, é o mesmo ensino, dito através de 3 histórias diferentes. Por isso que é esta parábola. Dá uma olhada nestes versículos aqui, porque eles estão dizendo exatamente o que eu introduzi essa aula. 2 grupos de pessoas que se aproximaram de Cristo. Quem são eles 2? São as 2 posturas que nós falamos anteriormente. O primeiro deles, aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, cobradores de impostos, rebeldes, que eram vistos como traidores do judaísmo, não é? Que estavam ao serviço do establishment, não é? De Roma, cobrando imposto para Roma, levando o seu lucro, explorando o próximo. Eram os odiados pelos compatriotas judeus, certo? E pecadores, o texto sagrado coloca, ou seja, aqueles escancarados e explicitamente transgressores da lei, que não escondia de ninguém e todo mundo sabia que o era. E aí quem são? Até hoje nós olhamos a humanidade dessa maneira, ou não? Quem de nós não se sente um pouquinho melhor do que os outros? Especialmente se você tem um pouquinho de esforço religioso na sua vida. Eu não sou tão prostituído quanto aquele, eu não fiz tanto quanto aquele outro. Então, aquelas pessoas que explicitamente romperam com essas regras são os chamados pecadores. Carregam esse rótulo na testa, assim foi nos dias de Cristo, ainda é nos dias de hoje. Hoje não tem o mesmo peso de gerações passadas, porque nós estamos migrando de um modelo religioso para um modelo existencialista. Lembra que nós comentamos anteriormente? Né? A sociedade está ficando menos marcada e valorizada por uma ética e muito mais pela experiência que eu tenho e o que você tem a ver com a minha vida. Isso está ocorrendo. Mas ainda assim nós temos os 2 grupos. Eles estão aqui. Veja que ao
os pecadores, os publicanos, os transgressores se aproximarem de Cristo, isso gerou uma insatisfação e uma revolta muito grande em quem? Nos moralistas religiosos. Aqueles que entendiam que os benefícios, a transformação, o crescimento espiritual tem a ver com a sua dedicação e com o seu esforço. Por isso eles murmuravam. Quem? Os fariseus, os mais rigorosos na religião, e os escribas, os dedicados ao estudo da lei. Disse: este recebe pecadores e come com eles. É nesse contexto deste grupo, destes dois grupos, que segundo o Tim Keller resume toda a humanidade, são duas posturas básicas da humanidade: eu me esforço para cumprir as regras e aí receber os benefícios de cumprimento das regras, ou eu me rebelo porque essas regras são pesadas, eu simplesmente busco os prazeres e imediatamente problema dos outros. Entende? Do que eu estou fazendo. É basicamente duas posturas que marcam a humanidade. O que é que nós vemos em comum nessas duas posturas? Elas são autocentradas. Um vê no sistema que foi colocado o meio de eu conseguir os meus interesses, a aprovação, a admiração e os benefícios, e até o pagamento ou a retribuição da divindade maior que houver. Pode ser pessoal ou impessoal. Divindade pessoal nas religiões de seres divinos. Nós temos os três monoteísmos, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo, ou a religião sem um ser divino pessoal, mas o universo conectado como uma coisa só, budismo, hinduísmo também está na mesma categoria, apesar de ter umas manifestações de divindades pessoais aí. A postura é: siga as regras, cumpra e você vai ter o benefício e se elevar. Ok? Essa é uma postura. E a outra é o seguinte: não, esse negócio é impossível, é muita regra, é muita coisa, vamos aproveitar o que tem na vida. A gente só tem a vida para viver. Aproveite e cada um dá conta da sua vida. Esse é que é o ponto. Eles estão representados nesses dois grupos. O Senhor Jesus, contra essas três parábolas, você vê todas elas, as três, nós temos gente perdida, demonstrada pela ovelha perdida, dracma perdida, e o filho perdido, que no final a gente vai perceber que são os filhos perdidos. Porque Jesus no final, lembra que ele está falando pela reação dos religiosos à aproximação dos transgressores de Cristo. Então Cristo foca no alcance de pecadores, mas termina dizendo: vocês também precisam desta mesma graça. Veja só, versículos de 3 a 7. O Senhor lhes propôs essa parábola, dizendo: qual dentre vós é um homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A ovelha perdida, o pastor deixa as 99 no aprisco, vai buscar a que estava perdida, ao achar, se alegra e dá uma festa por ter achado a que estava perdida. Ele diz: haverá maior alegria no céu por aquele que se salva do que por quem já era justo. Depois ele conta outra. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, uma moeda equivalente a um dia inteiro de pagamento, né, de salário, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la. Achou o valor de um pagamento. Achando, reúne as amigas e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que estava perdida. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Alegria e festa por achar a moeda, que não é uma moedinha, a nossa máxima é de R$1. Imagina uma moeda da ordem de R$400, né? De um pagamento. Então, não é uma moeda que você deixa largada aí, né? Você vai atrás dela para achar, não é pouca coisa que você perdeu. E continuou, diz o texto, a partir do verso 11. Certo homem tinha 2 filhos, aí vocês conhecem a história, está toda aqui, eu não vou falar, não vou ler toda. O mais novo pede a herança antecipada, que é uma afronta, né? Mas ele tem a coragem de dizer: olha, eu gostaria de desfrutar dos benefícios do que eu vou herdar do Senhor. Só que o pai ainda está vivo. O pai então divide, né? Pega a parte, os seus bens todos, divide em 3, pois a lei mosaica dizia que o primogênito
ele recebia o dobro da medida dos seus irmãos. No caso, como eram só 2, ele dividia em 3. 2 vai para o mais velho e 1 vai para o mais novo. Se fossem 3, ele dividia em 4. O mais velho leva 2, os outros 2 levam uma quarta parte. Entende? O primogênito recebia o dobro porque o primogênito compartilhava de responsabilidades que os outros filhos não. Ele é uma espécie de vice-administrador familiar. É quem vai herdar, né, numa cultura patriarcal, a competência de levar o legado da família adiante. Então, tem ônus e tem bônus, né? Essa lógica aí está. Aí ele divide, pega, vocês conhecem bem a história, sai, gasta dissolutamente com bebida, com orgia, com prostituta, com tudo mais, cai em si, diz que besteira que eu fiz na minha vida. Não faltaram amigos quando eu tinha dinheiro para dividir, para pagar a conta, né? A rodada de cerveja e por aí vai, não faltaram amigos. Agora que acabou, sumiu todo mundo, eu estou vendo uma vida miserável aqui, vivendo uma situação muito pior do que os escravos, os servos do meu pai viviam lá na propriedade dele. Então, sabe uma coisa? Eu vou voltar e vou dizer, eu pequei, realmente eu fui egoísta, e nem peço para o Senhor me restaurar na condição de filho. Me trato como um servo e a minha vida já vai estar melhor do que a que está aqui agora. A Bíblia nos apresenta aqui que o pai, vendo o filho à distância, sai ao encontro dele correndo, o que socialmente é algo chocante. Na cultura hebraica patriarcal, quanto mais idoso você fica, mais representação de sabedoria e respeito você tem, e você não se submete a posturas vexatórias, como sair correndo como uma pessoa descontrolada que tem aí. Então, isso mostra o afã do pai de ver o seu filho, de acolher o seu filho, né? Cumprindo um papel socialmente nem tão aprovável assim, mas demonstrando. E acolhe o filho, antecipando até qualquer outra postura da parte do filho. Dá uma festa, nos diz o texto sagrado. Só que o mais velho ficou enciumado, né? Ficou de birra e não participou da festa. E aí, o texto sagrado nos diz que o Senhor, o pai, se aproxima do criado do filho mais velho e diz, olha, o que aconteceu? Por que você não está participando? E aí ele apresenta a queixa dele, né? Há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Mas vindo esse teu filho, não é meu irmão não, é o teu filho, né? Vindo esse teu filho transgressor aí, que quis os benefícios da sua morte antes de você ter morrido, né? E fez o que queria, e que gastou com meretrizes, tu mandaste matar um novilho. E o pai responde, versículo 31 e 32, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que é que nós vemos aqui? A mesma ideia das outras histórias. É uma história só, é uma parábola só. O Pai é Deus, que tem prazer em alcançar pecadores que são reconciliados pelo seu ato de alcançá-los. A ovelha foi alcançada pelo pastor, a dracma foi alcançada pela dona que estava, o filho foi alcançado pelo pai que o recebe e lhe restaura a dignidade. São os atos de Deus de restaurar. E aqui no final o Senhor Jesus dá uma abordagem para o segmento religioso, porque até então toda a mensagem é, vocês não estão percebendo que eu, Deus, alcanço pecadores, alcanço os rebeldes, alcanço o que foi buscar aos seus prazeres e satisfação na vida. Por quê? Lembra dos primeiros versículos. Os religiosos estavam murmurando porque ele estava alcançando, conversando com publicanos e pecadores, certo? Jesus está justificando, demonstrando que isso é evangelho. Só que o final da parábola é o grande ponto e diz, mas o evangelho é uma necessidade para vocês também. Vocês religiosos, focados na sua realização, na sua capacidade de seguir e cumprir a lei, que se sentem melhores do que os outros e que perderam de vista que o reino de Deus é resultado da graça que acolhe pecadores. Está ocorrendo uma festa, a festa dos céus, e vocês não fazem parte dela. Vocês não estão tomando parte, estão se sentindo prejudicados. Claro, se Jesus está dividindo a atenção com quem não é religioso, ele diz, mas eu que sou tão delicado aqui, por que eu não recebo uma parte melhor? Certo? Vamos pensar nesse filho mais velho. O pai não dividiu a herança e entregou a parte do mais novo? Quem está pagando a festa?
Quem está pagando a festa? Pois é, o pai, né? Mas na cabeça do filho mais velho? É ele, exatamente. Ou seja, ele também está matando o pai igual o primeiro. Só que ele está esperando o tempo dele morrer. O primeiro foi mais corajoso e disse, olha, me dá, eu quero usufruir. Ele foi mais honesto, né? O segundo diz, não, o que eu tenho aqui, esse meu pai, ele é bem rígido, mas eu cumpro as regras. Um dia eu vou ter o benefício. O pai chega e diz, não é assim no reino de Deus. O reino de Deus é a festa que o pai oferece para os filhos. Você está tanto tempo comigo e nunca desfrutou isso. Entende? Na cabeça dele, era a mesma postura de que diz, eu vou colher os benefícios, mas no tempo certo, da recompensa da religiosidade. Percebe a semelhança? A revolta dele foi muito mais porque, Senhor, quem está pagando a festa sou eu, ele já consumiu a parte dele. Ou seja, o pai está morto do mesmo jeito, eu só estou esperando a hora de eu receber este benefício. Percebe? Este é um ponto. O que nós conseguimos ver em comum de tudo isso? Tanto uma postura quanto outra, há uma exclusão da graça redentora de Deus alcançando. Tanto a postura moralista religiosa, quanto a postura relativista existencialista, elas são focadas na realização pessoal. Só que um é pelo caminho da obediência, do esforço, da austeridade, e o outro é pelo caminho da existencialidade e da experiência imediata. Eu não estou muito preocupado com o que os outros estão pensando, em um certo sentido. O que nós vamos ver, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, nessa segunda parte, é de que maneira estas visões, moralista religiosa, existencialista relativista e evangélica, no sentido de centrada no evangelho, afetam a nossa vida em vários aspectos. Vamos considerar algumas delas. Primeiro, um problema não é à toa, presta atenção, crescente em nossos dias, ao ponto de ser considerado uma pandemia. Depressão e desânimo. Como que esses sistemas olham para isso e vê? Essas maneiras de enxergar o mundo. Para o moralista, o foco está no comportamento. Né? Então, você está experimentando essas realidades, você está reagindo mal, né? Então, muda a postura. Olha só como Tim Keller fala sobre isso. Quando alguém está deprimido, o moralista diz para essa pessoa, você está desobedecendo às regras, arrependa-se. Você está assim porque você não cumpriu algum ponto e por isso você está desse jeito. O relativista, ou seja, que não é o moralista, se vira para essa pessoa e diz, você precisa se amar e se aceitar. O problema é que você não se ama, não se valoriza, né? Valorize a si mesmo, saia dessa se amando e aceitando as coisas que vêm na vida. Veja que o discurso de um ou de outro revela o seu sistema. Moralista, regra, obediência. Se está assim é porque pecou, ok? E o outro, se está assim é porque não está se aceitando a sua vida, os prazeres que a vida tem, sacode a poeira e sai. O que é que você vê em comum desses dois? O que nós estamos falando é focado no homem, no ser humano e na sua postura, uma diante de regras e de valores morais, o outro diante de decisões existenciais. Na ausência do evangelho, o moralista, diz Tim Keller, trabalhará no comportamento e o relativista nas emoções. O problema é comportamental, para o moralista, para o existencialista é emocional. É o que você sente apenas. E apenas a superficialidade vai ser tratada, e não o coração. Agora preste atenção, o que eu falei lá no início? Nós confessamos uma coisa chamada depravação total, mas minimizamos na prática o efeito dela na vida dos outros e na nossa também. Uma pessoa pode ser cristã, sincera, piedosa, seguir a Deus, mas ela não estará imune aos efeitos do mal e do pecado dentro de si. Como é que a visão cristã vem a esse respeito? O Evangelho nos chama a examinarmos a nós mesmos. E nós, como cristãos, chegaremos à conclusão: algo na minha vida
se tornou mais importante do que Deus. O Deus que eu creio, confesso e adoro domingo na igreja, e oro e leio a Bíblia e sou sincero e quero servi-lo, a ponto de a minha vida perder a alegria e a satisfação. Alguma coisa me afetou a tal ponto que eu não consigo realização nessa vida aqui. E aí o ponto que fica é, alguma coisa em minha vida se tornou mais importante, é um pseudo-salvador, uma forma de justiça pelas obras. De que maneira? E o grande exercício, que é difícil, porém necessário, é fazer o seguinte: o que está me afetando tanto? Pode não ser claramente consciente. Ela se somatiza, é verdade, alguns elementos biológicos, mas tem algumas coisas que você tem que entender. O que é? É um projeto de vida? É alguém? É um sonho? É uma realização? É uma segurança baseada em algo? O que está me afetando tanto? Esse é um ponto. Mas vamos seguir. Vamos pensar uma outra área aqui. Amor e relacionamentos. O moralista olha para a questão dos relacionamentos e do amor baseado num jogo de culpas. A autoimagem de uma pessoa boa é construída subjugando os outros como maus. Então, os relacionamentos, para os moralistas religiosos, eles são baseados no ranqueamento de qualidades morais. E os relacionamentos das pessoas são marcados por esse julgamento e valorização o tempo todo. Eu sou melhor do que você. Eu me dedico mais, eu me esforço mais, eu sou mais austero. E, normalmente, as relações interpessoais do moralista e do religioso é marcado por culpa. Discurso de que você se sente melhor do que eu, você subjuga o outro, e ele mesmo tem a sua autoimagem construída de pessoa boa ao externar a maldade dos outros. Eu me sinto melhor, tanto quanto mais eu mostro que o outro é pior do que eu. O curioso é que isso é óbvio, vai afetar de uma maneira doentia os relacionamentos que a pessoa tem, não é? Mas, curiosamente, gera aquilo que em psicologia chama de codependência. Aquele que se sente superior moralmente está escravizado pelo outro, que ele entende que ele depende de si para poder ter vida. É uma relação doentia e adoecida para a vida toda. Isso vai aparecer em famílias, quando tem aquela pessoa que é dependente químico ou emocional e tudo mais, e que fica na dependência do outro, e aquele que não é, se sente na obrigação também de levar uma qualidade de vida para o outro, sendo escravizado por um relacionamento adoecido. O relativista, diferente do religioso moralista, devido ao excesso do seu relativismo, reduz as relações humanas a uma relação de ganho mútuos. Ele não avalia os outros do jeito que o moralista, de superior e inferior, mas as relações são utilitárias. E daí a fragilidade das relações contemporâneas. Zygmunt Bauman, avaliando o amor líquido, a sociedade líquida, é precisamente isso. Como nós estamos migrando de uma sociedade moralista, religiosa, em termos conceituais e filosóficos no Ocidente, para uma relativista, cada vez mais os relacionamentos estão mais frágeis. Por quê? Eles se sustentam enquanto houver ganho e lucro. Não é à toa que os casamentos estão se desfazendo, a crise de relacionamentos, a falta de amizade, porque eu fico dentro desse relacionamento quando eu estiver ganhando. Quando não tiver mais, para que eu vou ficar nisso aqui? Ele é relativista, lembra? É o ganha-ganha. Eu estou ganhando, eu estou mais perdendo, muito mais do que estou ganhando, não vale a pena não. Divorcia e vai embora. Se o primeiro é baseado na culpa, o segundo é na utilitariedade. E o Evangelho, a terceira via, a via cristã, os relacionamentos me proporcionam olhar para as pessoas e dizer, todos somos culpados. Eu tenho falha, você também tem. Você tem falha? Eu também tenho. Por verdadeiramente amar o outro, eu caminho com gente perfeita, porque eu tenho consciência de que também sou imperfeito. Eu ajudo o outro porque eu quero vê-lo crescer de acordo com a glória de Deus, ou para a glória de Deus, mas eu também preciso de auxílio do outro. O Evangelho é o que capacita as pessoas a dizerem a verdade em amor. O religioso acha que ele tem a verdade e esmaga os outros com o julgamento de quem é superior. O relativista, ao rejeitar a verdade, só sobra o prazer do amor.
mas sem conteúdo se esfacela. O Evangelho nos capacita a viver a verdade pelo amor por causa do perdão. Vamos seguir um pouco mais. Na sexualidade. A postura moralista e religiosa costumeiramente vem acompanhado de tabus e vem acompanhado de desconfiança quanto à sexualidade. Normalmente ela está associada a algo sujo, pervertido e perigoso, né? Depende do nível de instrução que a pessoa tem. Assim, tem segmentos que chegam até a olhar, é só você ver na história das religiões da humanidade, como é comum a religião olhar com desconfiança para o sexo. Em si, em tese, eu não estou falando de alguns padrões, né? O cristianismo apresenta o sexo estabelecido por Deus como a coroa de um relacionamento de compromisso pactual monogâmico entre um homem e uma mulher, correto? Mas a religiosidade, a postura moralista, tende a olhar para isso em termos de restrições, de regras, e por isso não é incomum vir acompanhado de culpa também, de sentimento de impureza. O relativista, por outro lado, como nega conceitos de verdade e de normas, olha para o sexo simplesmente como um meio de ter satisfeito os seus apetites. As pessoas, no mundo relativista, em relações relativistas, são objetos de prazer. Eu olho para alguém, vendo nela uma potencial fonte de meu prazer e minha satisfação. Enquanto eu estiver tendo prazer, eu fico nessa relação. Na hora que tiver a possibilidade de ter um outro prazer dentro de um outro contexto, eu faço. Afinal de contas, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vamos ter o nosso prazer aqui. O relativismo. E o Evangelho? Como o Evangelho olha para a sexualidade? O cristianismo olha. Ele olha pelo olhar de Cristo e da cruz. Cristo é o Senhor que se entregou por amor. A visão cristã de sexo é: eu me preocupo em oferecer o prazer. Eu quero que a outra pessoa desfrute comigo do prazer. Não prioritariamente eu receber, nem prioritariamente eu estar preocupado se eu estou seguindo as regras, e se isso é impuro ou não. Entende? O Evangelho traz esse ponto aqui. A entrega de Cristo é o paradigma para a minha entrega nesse relacionamento também. Família. A visão de família. Para o moralista e religioso, preste atenção, a família costuma ser uma instituição de expectativas. Qual é a expectativa que a família tem com relação a mim? Com relação à minha performance, ao meu resultado no Enem, às amizades que eu tenho, as pessoas com quem eu saio, as coisas com quem eu assisto. Eu estou honrando a minha família com essa postura. Não é incomum pessoas em um ambiente moralista ou religioso se sentirem esmagados e oprimidos pela própria família. Muitos jovens e adolescentes dizem: não, esse padrão é alto demais. Pais virem com o discurso e dizem: quando eu tinha a sua idade, eu fiz isso, eu consegui isso, alcancei aquilo outro, sempre dizendo: você não chega nem aos pés do que eu fui. Você é inferior, você não é diligente, não é dedicado. Expectativas de realização. E muitas vezes chantagem emocional no meio de tudo isso aí, né? Olha o que nós fizemos por você e é assim que você responde. Moralista, baseado em regras. No esforço que eu estou fazendo, você tem que retribuir ao esforço que eu estou dando para você. O relativista. O relativista é independência. Cada um toma conta da sua vida. Tem uma ilustração que eu acho interessante na cultura americana, né? O quarto é o reino do adolescente lá, né? Você tem quase que pedir permissão, autorização para entrar e ver que é o meu universo. Cada um leva a sua própria vida. É independência. A família faz parte da conjuntura, mas eu construo meu horário, minha vida, minha autonomia, minhas escolhas e tudo mais, e as pessoas não se interferem tanto. Veja, de novo, vocês conseguem perceber que está havendo uma migração na nossa cultura ocidental, que por antes está mais identificado com o cristianismo, desembocava muito facilmente no moralismo religioso, mas agora está indo para o lado do relativismo, cada um por si. Quantas famílias não se sentem esfaceladas e parece que a casa é só o CEP para você receber correspondência, não existe relações ali, cada qual tem o seu
Horário, sua autonomia, sua comida, o programa que assiste, né, no smartphone, no celular, seja lá o que for. E Cristo? Como é que o Evangelho aborda a questão da família? O Evangelho acaba por posicionar a família numa postura prática intermediária. Porque Cristo é o Senhor dos cristãos, as relações familiares não são opressoras, elas são orgânicas, elas fazem parte. O pai entende que tem um papel como pai, a mãe entende que tem um papel como mãe, os filhos aprendem os seus lugares como filhos dentro dessa parte, mas eles não são subjugados pela expectativa de realização familiar, pelo sobrenome da família que carrega. Percebe? É Cristo, Cristo é o Senhor. E se Cristo é o Senhor, não é a família o Senhor da minha própria vida. Então, é uma postura intermediária que me ajuda a entender a contingência e o papel dessa instituição, mas emancipa. Traz acolhimento, como a parábola que a gente viu do filho pródigo. Não é? O moralista seria o pai que diz: você está condenado, rapaz. Você ainda tem a pachorra de voltar aqui depois de tudo que você fez. O pai, preste atenção nisso aqui. E isso é algo impressionante que eu tenho refletido, né? O amor liberta. E é capaz, inclusive, de saber deixar ir aquele que quer ir, que não vai ficar escravizado. Mas também sabe receber de volta quando ele volta. A liberdade, não é? Não subjugado e nem independência. Nós temos relações e temos papéis. O autocontrole diante dos desafios da vida. O moralista exerce autocontrole por uma disciplina rígida para não ser castigado por perder o controle. Então, assim, eu não piso no acelerador para não tomar uma multa, eu não grito com o outro para depois não ser chamado a atenção de que eu perdi as estribeiras. Percebe? O meu autocontrole é uma maneira de trazer a vida praticamente mais útil possível. O relativista, ele diz: olha, seja você mesmo. Liberte-se desse jugo das outras pessoas. Seja fiel a si. Eu digo assim, a gente como evangélico às vezes é tão superficial na nossa abordagem, a gente se escandaliza quando tem uma figura de Cristo na Marquês do Sapucaí, né? Ou quando tem uma coisa explícita falando contra a fé, e tem que se escandalizar mesmo, mas não consegue perceber, como eu dizia, gente, olha esses desenhos todos da Disney, eles são um mundo de relativismo forte, né? As musiquinhas cantadas no Let It Go, do Frozen, né? Seja você mesmo, siga o seu coração, é a sua vida. Aquela ideia de que seja você é que é a medida, isso vai aparecer aqui. O autocontrole não é uma coisa que eu faço definitivamente para obter os benefícios que a sociedade me dá, mas diz respeito assim, eu sou a medida do que eu me controlo. Se eu quiser gritar, eu grito. Eu que sou minha própria medida, você percebe? E o Evangelho? Como é que o Evangelho apresenta? Como é que o cristianismo apresenta essa questão do autocontrole? O cristianismo nos mostra que é a graça de Deus em nós, pela presença do Espírito Santo em nós, que produz o fruto do Espírito. E como parte do fruto do Espírito eu tenho um domínio próprio. Não é uma coisa utilitarista para receber a aprovação dos outros, não é propriamente por causa dos outros, e eu não sou escravo de mim mesmo, das minhas ideias. A graça me capacitará aos poucos, ir ficando mais parecido com Cristo. Um outro ponto muito forte no mundo contemporâneo, a questão cultural e racial, as etnias e raça e cultura. O moralista é aquele que tende a exaltar o seu grupo, a sua raça, a sua etnia, a sua nacionalidade. Nós somos melhores, nós temos um legado que recebemos dos nossos antepassados, uma honra para manter, e ele defenderá com unhas e dentes o seu grupo. Mas preste atenção, isso não é só questão de raça, não, isso vai aparecer para cada grupo. Preste atenção, porque em nosso meio, se houver um orgulho pelo legado da minha família, da minha igreja, você está mostrando propriamente que está muito mais preocupado com os moralismos e os valores relativos humanos do que com a glória de Deus.
o que vão pensar, o que vão dizer. Olhe para o seu passado, quem você é. Percebe? Então aqui você vê esse moralismo presente que se manifestará com posturas etnocêntricas. Nós somos um povo melhor do que os outros. Isso é um fenômeno praticamente universal nas culturas. Em chauvinismo, os nossos valores são melhores do que os outros, nós somos superiores. O relativismo. Relativismo é bastante conhecido também. É a pessoa que questiona tudo isso e diz, não, que nada, não existe absoluto não. Isso é tudo relativo. Cada cultura é relativa, a vida é relativa. Você pode haver infanticídio entre culturas indígenas, porque a cultura é diferente e, portanto, você tem que respeitar a cultura diferente. O que é que você percebe aqui? O relativismo cultural. Como é que a palavra de Deus apresenta isso aqui? A palavra de Deus nos apresenta a capacidade de crítica cultural. Preste atenção, isso é importante. Eu não fecho cegamente com o meu grupo, mas eu desenvolvo autocrítica. Eu preciso fazer isso, senão eu me torno orgulhoso do grupo que eu me pertenço. Eu tenho que ter a capacidade de olhar e perceber as incoerências, inconsistências e necessidades de santificação do próprio grupo que eu tenho. E da mesma forma dos outros. As coisas não são relativas e cada um está perfeito no seu mundo. Eu faço sobre mim e faço sobre os outros. Porque a realidade gloriosa e perfeita é só do reino de Deus. A questão do testemunho pessoal, não a declaração de fé, do testemunho pessoal. Os moralistas vão assumir a postura, nós somos os certos, os outros são os errados. Quando ele vai evangelizar, a sua evangelização é uma evangelização de cima para baixo. Nós somos os bons, vocês são os maus. Eu olho de cima e digo, vocês precisam de Jesus, de perdão e santidade, para vocês chegarem ao nível que nós estamos. Ele é moralista, ele é religioso, ele acredita que ele é superior por causa dos esforços que ele está fazendo. Ok? O relativismo. Entre aspas, cristão relativista não vê muita necessidade de evangelização, exatamente porque ele é relativista. Diz, não, no fundo, cada um vai encontrar Deus ao seu modo. Deus se encontra. O que resta para nós como testemunho para a sociedade é fazer o bem, estar presente, está na hora da dor que a pessoa está lá, eu choro com ela, eu estou lá presente, levo um prato de comida quando ela está com fome. Percebe? Ele não tem conteúdo, ele relativizou, o que é que resta? Os relacionamentos e o benefício social. Como é que o Evangelho apresenta isto aqui? O Evangelho vai apresentar que tudo que de bom nós experimentamos é fruto da graça de Deus. Portanto, quando eu evangelizo, eu não evangelizo 2 degraus acima, eu evangelizo no mesmo piso que a pessoa está, olhando horizontalmente nos seus olhos. Eu sou um pecador que em Cristo encontrou perdão e salvação e quero oferecer a mesma alegria para você. Eu enxergo a pessoa onde ela está, inclusive me identificando com as lutas que ela tem e encontrando em Cristo a solução para os problemas dela, porque são também os meus e são também as minhas necessidades supridas em Cristo Jesus. A questão da autoridade humana agora. O moralista vai ter uma relação de obediência e de ansiedade diante das autoridades, porque como ele é moralista e legalista, diz assim, eu me submeto. Isso foi muito comum em algum meio protestante, uma postura quase servil, né? Você pega o texto de Romanos 13, que diz, toda autoridade é constituída por Deus, eu sigo em tudo. Mas e quando essa autoridade está abusiva? Quando ela pede ou ordena alguma coisa que Deus proíbe, ou quando ela proíbe alguma coisa que Deus ordena, olha a crise, não é? Dessa pessoa diante disso daí, e esta ansiedade diante dessas relações. O relativista, como ele não tem esse absoluto como regra, ele vai sofrer muito também na relação com as autoridades, porque ele tende a ser desequilibrado. Ou ele se submete demais, porque ele quer o benefício que a obediência pode trazer do imposto, da aceitação social. Veja, não é só autoridade governamental, não. Lá no seu trabalho, eu aceito tudo porque eu quero ascender, então eu não questiono o chefe, nem ninguém, em toda relação. Eu me cedo demais, porque o que resta são só relacionamentos humanos, ou de menos. Ah, não, eu sou revolto, eu chuto o pau da barraca, tenho ato de vandalismo, eu desconheço essa sua autoridade.
Ele não tem medida para avaliar, o outro tem, e é tanta regra que o consome, né? Esse segundo não tem. Como é que o Evangelho vai apresentar isso? O Evangelho e o cristianismo vai ensinar o caminho da submissão profética. O que é a submissão profética? É a mesma postura que a gente tinha falado com relação à família, porque por extensão é a mesma coisa, né? Eu assumo uma postura de reconhecer autoridades constituídas por Deus, mas eu não sou tolo e não sou cego nessa avaliação. Presta atenção, não há nenhum Salvador embaixo da terra. O único que veio, ele teve que vir do céu. Eu vejo com muita preocupação idolatria política na parte muito cristã, seja à esquerda ou à direita. Entende? À esquerda ou à direita. Eu não vou nem entrar no meio da questão aqui, qual é o que está mais distante da fé cristã. É só você avaliar que você vai perceber. Mas a postura cristã não é uma postura de que o meu Salvador é esse. Não é, o meu Salvador vem de fora. Ele não é de uma matriz ou de outra. Portanto, eu assumo uma postura de aceitar autoridades, mas profética e reformadora. O que pode ser feito para que estas relações sejam melhores, eu procurarei fazê-lo. A ideia da culpa e da autoimagem. O moralista costumeiramente vai incorrer na tentação de sofrer profundamente quando ele erra. Eu não me perdoo. Eu não podia ter caído nesse erro. O que os outros vão pensar se descobrirem tal coisa ou se aparecer. Ele tem uma profunda dificuldade de lidar com a sua própria transgressão. E quando a pessoa não se perdoa, o que está por trás é o quê? Eu falhei com o meu Deus funcional de fato, que era a aprovação pública, o louvor das pessoas, a admiração pela autoridade. E por isso que pessoas moralistas, quando pecam, se desesperam, porque não há redenção no sistema moralista. Entende? Não há redenção. E a pessoa falhou, ela não tem mais o Deus prático da vida dela, o profundo, que é a aprovação dos outros. O relativista vai olhar como a ideia simplesmente de realização ou a busca dos relacionamentos. Então, se está afetando aqui minha relação, é complicado, eu tomo cuidado para não fazê-lo. O Evangelho tem a questão da culpa e da autoimagem centrada em Cristo. O que eu sou? Eu sou um pecador, lavado pelo sangue do Cordeiro. Preste atenção, gente, não subestime isso. Não tem outra forma de resolver o problema de culpa moral em ninguém. Ninguém. Em Cristo, eu sou não apenas perdoado e purificado, mas capacitado para viver uma nova vida, na dependência dEle. E por fim, né, nós temos mais dois aqui, eu sei que estou no limite do horário, peço um pouquinho da sua paciência aqui. A alegria e o humor, este aspecto da vida. O moralista tende a ser rancoroso. Sabe aquela pessoa austera, dedicada? Eu me lembro de um comediante português, ateu, e que ele falava, a pessoa mais religiosa que eu conheci na minha vida foi a minha avó. E foi a pessoa mais carrancuda que eu vi. Eu tentava trazer um sorriso para ela, e quando ela ria, depois fechava, eu quero larga de ser besta, menino. Falava. O religioso moralista, ele está sempre com um ar grave comunicado no seu coração, de preocupação, de austeridade. Isso corrói a alegria e o humor. Por quê? Porque a sua imagem é um ponto mais alto. Entende? E aí o autor diz o seguinte, não se leve tão a sério. Não fique tão preocupado assim com a sua imagem bíblica. Não tem coisa melhor, até para comunicar, vocês veem, de vez em quando eu faço uso disso, de que nós sermos capazes de rir dos nossos erros. Claro, eles devem nos levar ao arrependimento e à conversão, mas a imagem gloriosa é a de Cristo, não é a minha. Quando eu estou tão preocupado com isso, isso mostra que eu não sou evangélico, ou seja, o evangelho não está no centro da minha religião, né? Mas essa religiosidade, da minha fé. São pessoas que se levam muito a sério. E o relativista? O relativismo gera pessimismo. E foi aí que eu percebi que, claro, nenhum de nós aqui é completamente um ou outro. A gente vai ter alguns aspectos mais um, outros mais outros. Mas foi quando eu percebi que uma boa parte da minha vida, de minha maneira de enxergar a vida, uns aspectos está para um lado, outros para o outro. Foi precisamente quanto a isso.
Porque o relativista, ele tende ao longo da vida a se tornar um cético e, portanto, um rabugento. Porque na vida nós vamos experimentar muitas decepções com os outros e consigo mesmo. Se não há valores absolutos, vai reinar ou imperar no final da vida um descrédito, um cinismo com relação à humanidade e com relação aos outros. Porque todos fomos afetados pelo pecado. E o Evangelho, como é que responde a isso? A questão da alegria e do humor, né, na vida. Eu aceito que ser cristão é um milagre, porque somos pecadores alcançados pela graça do Senhor. Eu me levo menos a sério, no sentido da minha imagem pública e diante de mim mesmo, e, portanto, eu aprendo a depender da graça de Deus e desfrutar também das alegrias que Ele nos dá na vida, não é? Mesmo sabendo que nós somos imperfeitos. A última, ele diz, diante das classes sociais, as questões de conflito de classe, o moralista religioso tende a dizer que todo problema socioeconômico é fruto da responsabilidade pessoal. Se o sujeito é pobre é porque ele é preguiçoso, ele não quis trabalhar, porque quando eu era pequeno eu trabalhei daquele jeito, meu pai fez assim e tudo mais. Então, se tem problema, é por preguiça. E resume tudo a incapacidade pessoal. É pobre porque é preguiçoso. O relativista, ele tende a minimizar a responsabilidade pessoal. E aí os relativistas tendem a estabelecer uma cultura social de vitimismo. O primeiro, de meritocracia, eu cheguei aqui pelo meu esforço próprio, e o segundo, de relatividade, que tem um efeito colateral ambíguo, né? Porque aquele que não teve tanto acesso, ele pode se esmagar pela culpa e dizer, eu fui incompetente, eu sou um perdedor, né? Loser, como os americanos costumam dizer, ou então se revoltar contra o sistema, o establishment, né? E Che Guevara, vou revolucionar tudo aqui, porque esse é um grande sistema injusto. Ele vai de um extremo ao outro, exatamente porque ele é relativista. Como é que o Evangelho apresenta isso? O Evangelho nos ensina a sermos graciosos e generosos, porque tudo foi afetado pelo pecado, inclusive as relações sociais. Se eu tenho, eu sou chamado a compartilhar um pouco que eu tenho com aquele que não tem, e ser instrumento de Deus para ajudar quem não teve, não só entregando, mas ajudando a pessoa a desenvolver e melhorar dentro de si. Eu não simplesmente culpo e terceirizo. E por fim, para concluir a nossa aula, lá no final do livro do Apocalipse, nos é dito um novo céu e uma nova terra, e o Senhor diz, eis que faço novas todas as coisas. O que nós vemos? O moralismo religioso ou o relativismo existencialista, ambos buscam e estão focados na sua autoimagem e realização, mas escolhem caminhos opostos para conseguir isso. Um é pela conformação, o outro pela rebelião. Porém, ambos estão presos numa cosmovisão sem Deus como agente de redenção. A primeira revela uma conformação ao sistema religioso natural, a lógica da criação, causa e consequência, lei da semeadura, karma. A segunda revela uma rebelião desse sistema religioso natural, na lógica da busca da realização em vida, do prazer imediato e pragmático e existencialista. O Evangelho revela o caminho da redenção divina para o homem, focado na obra de Cristo Jesus, no pacto federativo representativo, mantendo a lei como referencial, mas a eficácia no resgate operado por Deus em pessoas pecadoras como nós. Ninguém é uma nova pessoa, de fato, literalmente, pelo caminho do moralismo nem do relativismo. O cristianismo fala de nova criação. O texto diz, foi traduzido como nova criatura, mas pode ser traduzido também como nova criação. Jesus falou que se você não nascer de novo, não verá o reino dos céus, não é? Estar em Cristo é uma condição não apenas de que eu dependo, no sentido que eu confio na obra que Ele fez na cruz do Calvário, mas presta atenção, é mais do que isso. É Ele mesmo em mim que me transformará naquilo que eu jamais conseguiria por mim mesmo. Não é? E aí é diferente. Nós vamos seguir nos próximos domingos, Deus assim permitindo, olhando estes caminhos todos, né? Em cada aspecto dele, como que o cristianismo se manifesta graciosamente diferente desses sistemas desvirtuados.